Olá, somos o Observatório de Contratações Públicas, OCP Brasil. Meu nome é professor Cecílio Pires, responsável pelo núcleo relativo à nova Lei de Licitações, Lei 14.133 de 2021. É sabido que a nova Lei de Licitações é extremamente complexa, difícil de ser interpretada. E por isso, muitos servidores que trabalham diretamente com licitação, que trabalham diretamente com os contratos administrativos, estão sendo assaltados por uma série de dúvidas em razão da complexidade da nova legislação. Por isso, eu escolhi para falar com você, servidor público que trabalha com licitação, eu escolhi o tema do estudo técnico preliminar, que tem trazido aí uma série de dúvidas para vários servidores públicos. Muito bem, esse estudo técnico preliminar é a concretização do princípio do planejamento. O estudo técnico preliminar, ele traz consigo os elementos relativos ao planejamento de toda e qualquer contratação que deva ser realizada daqui para frente. O artigo 6º, inciso 20 da Lei 14.133, traz a definição do que é o estudo técnico preliminar. Vejam que ele é um documento que vai demonstrar a necessidade da contratação, ou seja, ele vai demonstrar o interesse público que está envolvido naquela contratação e a sua solução. Melhor dizendo, a melhor solução para o caso em concreto. De outra parte, o artigo 18, parágrafo 1º, ele traz os requisitos do estudo técnico preliminar, dentre os quais vale lembrar que nesse documento deverá estar estampado a necessidade da contratação, considerando o problema que deve ser resolvido. Esta contratação, ela deve estar prevista no plano plurianual de contratação, se existente. E por que plano plurianual de contratação, se existente? Porque a lei não deu obrigatoriedade para a elaboração do plano anual de contratações. Ele pode ou não ser feito. Deixo aqui o meu entendimento acerca desse documento. Na minha visão, se o princípio do planejamento deve ser atendido, o plano anual de contratações, para mim, acaba sendo um elemento que deve ser elaborado, ainda que, repito, o legislador deixou por conta da discricionariedade da administração pública em ter ou não o plano de contratação. Mas voltando aí aos requisitos do estudo técnico preliminar, deve ser previsto também os quantitativos estimados com a sua respectiva memória de cálculo. Um estudo mercadológico, será em razão desse estudo mercadológico que a administração vai conhecer as diversas possibilidades para aquela contratação. E será em razão deste estudo mercadológico que a administração vai optar por esta ou por aquela solução. Lembrando-se que esse estudo técnico, ele realmente tem que ser conclusivo e realmente exige motivação, exige justificativa para todos os elementos constantes do estudo técnico preliminar. A exemplo, deve constar do estudo técnico preliminar os requisitos da futura contratação, tais como, por exemplo, os documentos que deverão ser exigidos na fase de habilitação. Agora, quero chamar a atenção de vocês para esse estudo mercadológico, porque será também em razão dele que a administração pública vai aferir qual que é o preço do objeto da licitação, o valor do objeto da licitação.
E daí nós entramos na velha polêmica da pesquisa de mercado. Se ela deve ser elaborada, como ela deve ser elaborada. E para tanto, eu gostaria também de chamar a atenção de vocês para o artigo 23. O artigo 23, ele estabelece a forma como a administração pública deverá compor o seu valor do orçamento, que é o quantum de dinheiro que a administração pública deverá reservar oportunamente para fazer frente à despesa relativa à execução do contrato administrativo. De qualquer maneira, o artigo 23, ele traz, duas possibilidades para se aferir o preço. Uma primeira, para aquisição de bens e contratação de serviços em geral. E uma segunda hipótese, para obras e serviços de engenharia. Muito bem, em se tratando de bens, de aquisição de bens e contratação de serviços em geral, existe inclusive uma decisão do Tribunal de Contas, que é o Acórdão 1875 de 2021, onde o Tribunal de Contas determina, ou melhor, decide que o preço do orçamento, o valor do orçamento, ele deverá ser decorrente de preços públicos, ou seja, de contratos e atas de registro de preços celebrados com aquela administração licitante ou mesmo com outras administrações. Então, perfeitamente possível a utilização desses preços públicos. Mas gostaria de chamar a atenção para o seguinte: é preciso uma certa cautela quando você, servidor público, for pegar um preço de um contrato ou de uma ata de registro de preços. Para que isso aconteça dentro dos parâmetros determinados pela nova legislação, é preciso primeiro você verificar se o objeto que já foi contratado por outras administrações é igual ou minimamente similar àquele que será licitado. É preciso ver a questão do local de realização do serviço ou o local de entrega do bem adquirido, a eventual necessidade de frete, prazo de execução, prazo de entrega. Por quê? Porque tudo isso influi na formação do preço. E se você pegar um preço público, mas não tomar essas cautelas, isso pode ensejar um preço distorcido. Ou seja, você pode ter um preço significativamente inferior, ou seja, subestimado, e daí a contratação não vai se realizar, ou então você poderá ter um preço, mais alto, ou seja, um preço, um valor com um sobrepreço, o que ensejaria uma contratação fora dos parâmetros do mercado, podendo inclusive ensejar a responsabilização do servidor. Tudo isso que eu acabei de falar está lá no artigo 23, parágrafo 1º. Mas conforme eu falei para vocês, a formação do preço no artigo 23, ela está dividida em duas hipóteses. Aquisição de bens e serviços em geral, contratação de serviços em geral, e obras e serviços de engenharia. E em se tratando de obras e serviços de engenharia, a regra encontra-se esculpida no artigo 23, inciso 2º, que deve ser alvo de regulamentação. Diga-se de passagem, o dispositivo é claro, a matéria tem que ser regulamentada mediante decreto do chefe do executivo. De qualquer maneira, independentemente da regulamentação, esse dispositivo determina que para a contratação de obras e serviços de engenharia, o valor estimado deve ser acrescido do percentual relativo ao benefício de despesas indiretas, BDI, e dos encargos sociais cabíveis.
E em razão disso, será definido por meio da utilização de parâmetros que devem seguir a seguinte ordem. Vamos utilizar, o sistema de custos referenciais de obras, SICRO, para serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou então do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, a velha tabela do SINAP, né? Então, gente, para obras e serviços de engenharia, vamos utilizar em um primeiro momento, ou melhor, podemos utilizar em um primeiro momento, o Sistema de Custos Referenciais de Obras, o SICRO, que deve ser utilizado para serviços e obras de infraestrutura na área de transportes. Ou então, podemos utilizar o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, a velha tabela do SINAP, que deverá ser utilizada para as demais obras e serviços de engenharia. Possível também a utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Executivo Federal, além de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso. Enfim, podemos ainda utilizar contratações similares, feitas pela administração pública em execução ou concluídas no período de 1 ano anterior à data da pesquisa de preços, observado, logicamente, o índice de reajuste. Vejam, então, que a pesquisa de mercado ela é da mais relevante importância, haja vista que será em razão da pesquisa de mercado ou da utilização de preços públicos que poderão ser feitos de forma conjugada, haja vista que o Acórdão 1875 de 21, que estabelece como hipótese primeira a utilização de preços públicos, vale então somente para a União. Estados, Distrito Federal e municípios poderão se utilizar dos preços públicos, bem como da pesquisa de mercado. E, de qualquer maneira, o valor do orçamento é um elemento fulcral, é um elemento sem o qual será impossível o adequado julgamento da licitação. Uma outra coisa que alguns entes da administração pública também estão levantando é o seguinte questionamento: para todas as licitações, será necessário a utilização do estudo técnico preliminar? Veio para mim que não. E por que não? Se nós olharmos lá no artigo 72, nós vamos verificar o seguinte, que para as dispensas e inexigibilidades de licitação, poderá ou não ser utilizado o estudo técnico preliminar. Poderá ou não ser elaborado o estudo técnico preliminar. Em razão disso, desta porta que a lei abriu, podemos, penso eu, mediante um decreto do chefe do executivo, regulamentar a matéria, estabelecendo aquelas hipóteses onde o estudo técnico preliminar poderia ser afastado. Bem, hoje eu fico por aqui e voltarei com outros temas de relevante importância. Até mais!